Muitas vezes há uma briga em família porque não controlam os nervos. Não oram, não pedem paciência, não pedem sabedoria. E às vezes por uma coisinha à toa sai uma intriga tão forte e uma briga, irmãos, que às vezes até o casal se separa. Por quê? Por causa do nervoso. Ficam muito bravos, muito nervosos, perdem até o domínio do próprio raciocínio e prejudicam o lar e a própria família e dão um péssimo exemplo aos filhos. Então o irmão Aldo me deu uma aula aquele dia e ele disse, diga para ela controlar os nervos, porque se ela for calma, a doença nunca mais voltará. E realmente, irmão, não voltou. Ela faleceu com bem mais de 90 anos e de velhice, porque a doença não voltou mais. Outra coisa, irmãos, que a Santa Vó Rosa nos ensinava desde o início dessa igreja, era a respeito do medo. E ela dizia, uma pessoa medrosa, ela perde totalmente a fé, porque o medo a domina e causa até um desespero, e ela nem se lembra de Deus, e nem se lembra de orar. E o medo chega a ser até um pecado. Então, vocês devem vigiar para não ter medo, porque o poder das trevas, muitas vezes, faz até desaparecer um objeto. Para que a pessoa fique nervosa e medrosa. E é ali que ele vai e domina a situação, para causar briga e até doença. Então, lutem contra o medo, tenham fé, mas não sejam pessoas que, para mostrar valentia, enfrentam situações que não é necessário, porque ali é tentar a Deus. Não pode ter medo, mas também não pode ser valente ao ponto de provocar o poder do mal, porque aí já é pecado. É como eu lhes expliquei, se a pessoa sabe que tomar chuva faz mal, evite. Não vai dizer, eu sou da Santa Vó Rosa e eu ando na chuva quando eu quero, que não me acontece nada. Não é assim. A gente não deve tentar a Deus. Mas também não precisa ter medo. Se precisar trabalhar num dia de chuva, porque tem o horário certo de trabalhar, vai com fé. Usa o guarda-chuva, usa uma capa, se proteja e vai orando e confie que a Santa Vó Rosa livra. Eu me lembro uma vez, ela mandou um recado para a igreja através do irmão Aldo. E ela disse, diga para o meu povo que eu quero que frequente as reuniões, que é o local exato onde eu posso alimentá-los na verdadeira fé e dar a eles, inclusive, sabedoria e muita saúde. Se eles precisarem enfrentar intempéries de tempo para vir na reunião, diga para eles fazer tudo dentro da justiça, que eu não deixo pegar nem gripe. Eu me lembro esse recado, a direção nos passou através da ordem do irmão Aldo, que foi a Santa Vó Rosa que lhe transmitiu esse recado. E ela diga para eles que se eles forem na igreja com muita fé, fazendo a parte deles, porque se tem guarda-chuva é para usar. Se tem capa de chuva é para usar. Não é dizer eu não vou usar porque a Santa Vó não deixa eu pegar gripe. Não é assim. Nós devemos fazer a nossa parte e não bancar o valente para querer aparecer que somos melhor que os outros, porque isso é orgulho. Mas fazendo tudo dentro da justiça, da temperança, da moderação, enfrentem os intempéries e vão na igreja, irmãos, porque é lá que vocês ganham saúde. A Santa Rosa sempre nos dizia, eu vou na igreja buscar saúde. Quantas vezes ela falou isso para nós? Agora tem a internet, irmãos, mas não substitui uma reunião. Se a pessoa tem possibilidade de ir na igreja e não vai por preguiça, porque prefere a comodidade de ficar no lar e assistir através da internet, ela não merece tanto como se ela fosse na igreja. Entenderam? Agora, se ela não tem condições de ir na igreja, muito idosa, às vezes com criança recém-nascida, às vezes com algum problema na família, então não dá mesmo para ir na reunião, então assista em casa.
na internet, pede a bênção, que a Santa Avó lhe dá a mesma bênção como se estivesse na reunião. Porque não faltou na igreja por preguiça, nem por falta de amor, mas faltou na reunião porque não pôde ir mesmo, mas não deixou de assistir, para poder se manter na fé e receber as bênçãos em seu próprio lar. Então, irmãos, saibam separar o joio do trigo. Hajam com justiça. Ponham o amor em primeiro lugar em seus corações. E merecerão, irmãos, toda a graça divina, inclusive para terem saúde, bem-aventurança e até para conseguirem um emprego, que é uma coisa muito difícil nessa crise dos dias atuais. Mas a Santa Vó Rosa, irmãos, não desampara os seus filhos. E ela nos dizia: confiem em Deus e em Jesus. Às vezes a situação está muito difícil, mas se eles não podem abrir um portão, eles abrem uma portinha, mas um escape eles dão para nós. Ela nos ensinava assim, com palavras simples, como se fosse uma parábola, mas nos ensinando sempre a ter fé e colocar a confiança no poder de Deus em primeiro lugar. E desde o início da nossa igreja, irmãos, a Santa Vó Rosa nos ensinava: vocês não tenham preguiça de vir à igreja, não tenham vergonha daqueles que querem impedir que vocês obedeçam à disciplina. Porque às vezes uma apostólica tem vergonha de usar a saia comprida, passando 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, conforme a medida que Jesus ditou para a Santa Vó Rosa implantar a disciplina quanto às vestes das irmãs. Mas tem algumas que têm vergonha de andar na disciplina porque os outros debocham. Então a Santa Vó Rosa ensinava: vocês não devem ser tímidos, mas devem obedecer à disciplina por amor. E se alguém debochar, perdoe, porque apostólico é de Deus, é de Jesus, é dos céus. E quem é de Deus não tem vingança no espírito, não tem raiva, não tem ódio, não tem represália, não paga mal por mal. Quem é convertido tem o poder do perdão, porque o perdão é uma virtude do Espírito Santo de Deus. Então o Filho de Deus, que é convertido, ele tem essa virtude. Então quando recebe uma ofensa, quando recebe um deboche, ele não tem vergonha de obedecer à disciplina. Ao contrário, ele tem vergonha de desobedecer. Porque ele é convertido. Aquela pessoa é convertida, é consagrada. Então prefere suportar as adversidades da vida, mas não perde a fé e não tem timidez de obedecer. Porque Jesus disse: o tímido não herdará o reino do céu. Porque a pessoa tímida, muitas vezes, por causa da timidez, não obedece às ordens de Deus. Então não merece o perdão, não merece a graça divina, não merece ser guardada pelos anjos dos céus, porque a sua vida se torna em escândalo. Sabem que a sua pessoa é frequentadora da Igreja Apostólica e se escandalizam ao ver o seu porte contra a vontade de Deus, em desordem, em desobediência às ordens divinas. Então se escandalizam. E a pessoa que promove escândalo, irmãos, não é do reino do céu, está pertencendo mais ao reino das trevas. E isso, irmãos, a Santa Vó Rosa muitas vezes nos ensinou: tenham coragem, tenham ânimo forte, tenham fé e tenham calma. Não fiquem nervosos nem ansiosos por coisa alguma. Tem gente que quer comprar uma coisa. E não é pecado ter alguma coisa útil. Mas às vezes não tem possibilidades de comprar naquela ocasião. E não se conforma. E às vezes se coloca em sérias dificuldades com dívidas absurdas. Coisa que poderia ter evitado. E depois fica nervosa, fica com medo, fica preocupada porque não pode pagar. E não é o mal que ela foi buscar. Porque a doutrina nos ensina a sermos singelos, a sermos humildes,
a sermos pacientes. E podemos ter bens materiais lícitos, mas a cada coisa ao seu tempo, conforme as posses de cada um. E devemos se conformar com aquilo que Deus nos dá. Que a Santa Avó também nos ensinava. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Entenderam, irmãos? Porque uma pessoa pode até acumular na terra riquezas imensas. Mas e na hora de deixar o corpo? Ela não vai viver eternamente na terra, certo? De que valerá a riqueza que ela acumulou? Então devemos acumular riqueza no espírito. E como acumular riqueza no espírito? Sendo humildes, obedecendo a disciplina com amor, sendo fiéis e vigilantes, e não ir procurar o mal. Entenderam, irmãos? Se sabe que não pode comprar uma coisa que vai se endividar, evite. Peça para Santa Avó Rosa. Quando chegar a hora, ela lhe dará aquilo que necessita. Porque o pouco com Deus é muito, irmãos, mas o muito sem Deus não é nada e até prejudica a própria pessoa. A verdadeira beleza da pessoa está no espírito. Não adianta querer usar maquiagem para querer se enfeitar, porque vai ficar mais feia. Pode ter certeza. Agora, a beleza que agrada a Deus e que resplandece até no corpo é a beleza da alma, é a beleza do espírito, é a paz, é o consolo, é o bem-estar que o Filho de Deus tem no espírito, sabendo que ele está com Deus, ele está com Jesus, ele está salvo, ele está guardado pelos anjos, ele é bem-aventurado já nesta vida. Então, o espírito dele é lindo, mesmo que o corpo não seja tão bonito. Mas o espírito de uma criatura santificada é a imagem e a semelhança do Criador. E não tem ninguém mais lindo do que Deus, viu, irmão? A Santa Avó nos dizia a beleza da pessoa de Deus. E ela nos dizia, o Pai tem a forma de um homem. Ele é como um homem. A aparência. Porque ele criou o homem à imagem e à semelhança dele. É só que além de poderosíssimo, gloriosíssimo, cheio de luz, cheio de virtudes, ele é muito lindo por causa da santidade dele. E é uma beleza incomparável. E a Santa Avó nos dizia, e o irmão Aldo também, porque muitas vezes, mesmo enquanto estavam na terra, eles eram arrebatados em espírito e muitas vezes Jesus os levava ao trono de Deus. E eles tiveram a honra de contemplar a pessoa de Deus no reino do céu. E depois eles nos contavam, e eles nos diziam, Deus é muito lindo, uma beleza incomparável, e nós não conseguimos ficar olhando diretamente nos olhos dele. Nós olhamos, mas temos que abaixar a cabeça em reverência, por causa da beleza, da glória, da luz e do poder imenso que ele possui. Por isso, irmãos, um filho de Deus obediente, uma filha de Deus consagrada, fiel à nossa disciplina, santificada, a sua beleza, irmãs, é incomparável. Não é necessário usar maquiagem nenhuma, porque o seu rosto transmite a beleza do seu espírito. E é uma beleza que no mundo pecador ninguém tem. Pode ser uma criatura que tenha os traços físicos perfeitos, mas se ela não for santificada no espírito, ela não tem a beleza que tem uma verdadeira filha de Deus, consagrada, santificada, humilde e fiel, sem usar máscara, porque a maquiagem e a pintura é como uma máscara. A pessoa não está no seu natural e Deus não tem filhos mascarados, viu, irmãos? Por isso que a nossa doutrina e a nossa disciplina não deixam dúvidas. Sejam, portanto, fiéis, obedientes, consagrados, santificados, e a sua beleza será vista por Deus. E as pessoas de bom senso
constatarão na sua pessoa a beleza de um filho e de uma verdadeira filha de Deus, e esse exemplo de santidade ajudará a salvar outras almas. Entenderam, irmãos? Enquanto que a desobediência põe outras almas a se perder. Não é melhor ser fiel? Não é melhor ser obediente? Ser consagrado e santificado e ter a beleza de Deus na nossa alma? E podermos ser um exemplo a todas as criaturas neste mundo que quiserem realmente a salvação e que estão em busca de um caminho verdadeiro. A sua pessoa consagrada, fiel e santificada é como uma mensagem ungida e inspirada que ajuda a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo a converter almas para Deus. Sejam fiéis, irmãos, neste santo caminho, porque terão paz, terão consolo. Vencerão o medo, vencerão o nervoso, não serão ansiosos, não terá nada que prejudique a sua paz. E terá um consolo muito grande na alma, que dará até mais saúde para o seu corpo. E terá segurança da vitória. Saberá que por maior que for a luta, a sua pessoa será vencedora. Porque ao seu lado está o anjo da guarda e a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Em nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, junto com Maria Santíssima, lhes darão todas as vitórias até levá-los um dia de glória em glória para a região celestial, onde viverão eternamente com Deus numa vida sem fim, onde não há sofrimento algum e no meio de uma beleza imensa. Vale a pena, irmão, ser fiel neste santo caminho, porque temos a recompensa celeste, pois a nossa igreja é verdadeira, veio do céu e para o céu ela voltará. Que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o Santo Profeta, irmão Aldo, vos abençoe. Amém.